Que time é grande, que time não é grande, o seu time não é mais grande, o meu é grande, o outro que era pequeno agora é grande. Essa discussão ela é interminável, ela vai e volta, acontece em vários lugares do mundo, aqui no Brasil, na Argentina, na Europa. Né? O Vélez é grande, o Huracan ainda é grande, isso muito se falou, né? O Vélez ganhou uma Libertadores, mas voltou a ser um time mediano. O Huracan tem mais história, grande rival do São Lourenço. Na Europa, o Chelsea é grande, o Manchester City é grande. Essas discussões, elas vêm e vão, né? Envolve até o PSG. É grande o PSG? Bem, a grandeza de um clube não se mede apenas pelos resultados mais recentes e não pode ser medida também apenas por um eventual título, né? Envolve popularidade, história, trajetória, títulos também, claro, conquistas, glórias. Tudo isso forma um time grande. É uma discussão muito subjetiva, né? Não existe um medidor de grandeza. Ah, esse é grande, aquele não é. É mais uma discussão para os torcedores, né? E ninguém vai ter razão. Né? Acaba ficando cada um com a sua opinião, tomando uma cerveja, pode ser até um debate interessante. Mas, independentemente desse aspecto, é importante entender o seguinte: para ser competitivo, grande ou não, o time cada vez mais precisa de estrutura, condições de trabalho e mais consistência, né, no seu futebol. Nós temos aí, nos últimos anos, eu tenho falado muito sobre isso, times brasileiros que jogam um futebol mais reativo, um futebol mais pragmático, conseguindo sucesso dentro do Brasil e fracassando nas competições internacionais. Né? E times de fora, com orçamentos menores e que se organizam bem e conseguem ser mais competitivos nas competições internacionais, enfrentando times brasileiros até com muito dinheiro e com muito investimento. O Atlético Paranaense, ao conquistar a Copa Sul-Americana, mostra que um trabalho bem feito, por mais controverso que o clube possa ser por algumas decisões, né, como não ter torcida visitante, seu estádio e tudo mais, mas é inegável que o Atlético faz um trabalho bem feito, consistente, buscando sua meta. Investiu num CT, que é um CT fantástico, tem 8 campos, vai ter um 9º campo agora em 2019, esse de grama sintética, como a do estádio, né, os 8 que existem são de grama natural. Um estádio moderno, um estádio excelente, né? É um estádio que é uma arena, mas ele tem uma atmosfera de estádio, é um ambiente onde é possível a torcida, ao preencher os espaços, né, os assentos, fazer uma pressão muito grande. É um clube que não tem grandes dívidas, é um clube que se estruturou. Não tem área social, não tem clube social, é um clube de futebol, mas que trabalha voltado para quê? Ele quer se inserir entre os grandes, ele quer ser visto como um grande. Embora tenha uma torcida mais restrita à região metropolitana de Curitiba, né, onde está sediado, não tem uma torcida espalhada pelo Brasil, como outras equipes grandes, não tem tantos títulos relevantes fora do Paraná, ganhou um brasileiro, mas agora já tem um internacional, a Sul-Americana, coisa que, por exemplo, o Fluminense não tem, um título internacional em seu currículo, um título da Conmebol, fez 2 finais e perdeu ambas por LDU de Quito, a Sul-Americana 2009 e a Libertadores 2008. Ou seja, o Atlético ele se intromete no meio dos grandes, não porque pintou ali o mecenas, um prefeito montando equipe, como já teve o São Caetano com a ajuda da prefeitura e não sei mais quem, né? E alguns times artificiais que já surgiram. Não é o caso. O Atlético trabalha já há um bom tempo buscando estrutura, construiu a sua estrutura, um estádio moderno e tem a sua história, tem a sua tradição dentro do Paraná especialmente, né, com a sua torcida, um clube que vai fazer 100 anos agora, daqui a 5 anos, mais ou menos, pouco mais de 5 anos, completará o seu centenário, e que tem conseguido resultados mais expressivos do que muitos dos grandes, né? Ano passado, por exemplo, disputou a Libertadores e passou a fase de grupos, ultrapassou essa fase. Estava no grupo do Flamengo, que não conseguiu avançar. E agora ganha a Sul-Americana, que em campo nenhum time ganhava, de um time brasileiro, desde 2012, quando o São Paulo foi campeão. O jogo não terminou, né? Diga-se de passagem. A Chapecoense foi campeã também há 2 anos, mas numa situação totalmente fora do padrão, né? O jogo não aconteceu, como todos sabem, né? Por conta daquele terrível acidente aéreo. Ficou com o título, o Atlético Nacional de Medellín abriu mão, mas não houve jogo. Em campo, desde 2012, com o São Paulo, um time brasileiro não ganhava a Sul-Americana. Ou seja, é um título que vem sendo dominado pelos estrangeiros. Ano passado mesmo, o Flamengo perdeu a final para o Independente do Maracanã. Empatou, né, perdeu na Argentina e o título foi para o time de Avejaneda.
Ou seja, é muito relevante que conseguiu o Atlético. É um feito e tanto de um clube que se intromete cada vez mais entre os grandes, campeão brasileiro 2001, vice-campeão brasileiro 2004, vice da Libertadores 2005, quando não pôde, absurdamente, na minha opinião, jogar a final no seu estádio, teve que mandar o jogo contra o São Paulo lá no Beira-Rio, em Porto Alegre, em campo neutro. Boas campanhas em Campeonato Brasileiro, vice da Copa do Brasil 2013, conseguindo vira e mexe entrar na zona de classificação, disputar a Libertadores e agora ganhando a Copa Sul-Americana, valorizando um torneio que alguns aqui no Brasil insistem em esnobar. Título importante, relevante, e o Atlético cada vez mais vai fazendo com que as pessoas se acostumem a vê-lo como um grande. E teve uma noite de grande. Grande linha de passe domingo também na ESPN Brasil às 9 da noite e o grande linha de passe na segunda-feira às 10 da noite na ESPN Brasil. O programa continua, apesar de a bola parar agora de rolar aqui no Brasil com esse jogo do Atlético campeão da Sul-Americana, fechando a temporada do futebol em nosso país. Ok? Valeu, saudações.